beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E para você que já me conhece, antes de mais nada, eu quero pedir para que, por favor, se você ainda não é inscrito do canal, que se inscreva já, deixe o seu like e ative o bendito do sininho aí. Coisas que eu sempre esqueço de falar no começo dos vídeos, mas hoje eu lembrei. Bom, o negócio é o seguinte, hoje Dia Internacional da Mulher, antes de mais nada, eu quero desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as minas que me assistem. Hoje eu vou falar para vocês da mulher mais forte que eu já conheci na vida. Hoje eu vou falar sobre Dona Juliette, minha mãe. Minha mãe é monstra, minha mãe é cabreira. Eu venho de uma família cheia de mulheres, certo? Na minha família, acho que dá pra dizer que 80% são de mulheres. Nasce mais mulher do que homem. E todas as mulheres da minha família, só tem mulher forte, só tem mulher, mano, queixuda mesmo. Um jeito muito fácil de resumir como são as mulheres da minha família é só você pegar as mulheres de Tenícera e misturar com as mulheres de Wakanda, que você vai ter as mulheres da minha família. Mas nesse vídeo aqui eu quero me concentrar só na minha mãe. Eu vou contar pra vocês a história da minha mãe. Minha mãe nasceu em Ubaitaba, lá na Bahia, mas ela cresceu em Taboquinha. Quem ela é da Bahia tá ligado? Taboquinha é uma cidade antes de Itacaré, que é um puta lugar lindo. Só que é o seguinte, minha mãe, ela não foi criada pela minha avó Edith. Minha avó Edith, ela não era uma mulher da vida, mas ela era uma mulher pra vida. Entendeu? Então minha avó, ela não se apegava a essa coisa de fazer filhos e criá-los, ela não se apegava a essa coisa de ficar no lar e muito menos de saber com quem que ela fez os filhos. Entendeu? Então o que aconteceu? Minha mãe, na verdade, ela foi criada pela minha bisavó, a Dona Miúda. A Dona Miúda é monstra. Era, né? Minha avó Miúda morreu há muito tempo. Dona Miúda, minha bisavó, ela era monstrona, monstrona. Ela tinha uma pousada lá em Itacaré e ela criou não só minha mãe, como os irmãos da minha mãe, entendeu? Aí o que aconteceu? Minha mãe foi crescendo e em Itacaré, uma cidadezinha super pequena, aquela que você conhece todo mundo. Aí minha mãe falou, não, quer saber, vou pra São Paulo. Isso ela tinha acho que 16 anos. Só que antes de ir pra São Paulo, minha mãe falou assim, não, eu quero conhecer quem é meu pai. Seu Júlio Vieira. A única coisa que ela sabia do meu pai era que minha avó falou, ó, eu fiz você e fiz sua outra irmã com seu pai, minha tia Joanete. Fiz você e fiz sua outra irmã com meu pai e pronto, acabou. Com o seu Júlio e pronto, acabou. E é só o que você tem que saber. Que minha avó, ela nunca foi de dar satisfação. Minha avó era foda, mano. Entendeu? Ela era uma mulher à frente do seu tempo. Aí, minha mãe foi lá conhecer meu pai. Foi junto com meu tio Coreia. Que eu não lembro se foi feito com meu avô Júlio, mas whatever. Meu tio Coreia já era um pouco mais velho que minha mãe, tinha 18 anos. Chegando lá, minha mãe chegou justo no dia em que a mulher do meu avô tinha morrido. Então tava aquele clima, todos os meus tios lá, todo mundo de preto, todo mundo triste. E aí meu avô, mano, esculachou minha mãe, falou, eu não conheço Edith nenhuma, nunca me deitei com essa mulher, não tenho filha nenhuma e não sei o que. E meu tio Coreia, todo metido a valentão, né, queria sair na mão com meu avô, só que aí minha mãe falou, não, vambora, porque tinha morrido tal a mulher dele, então meu avô não tava pensando direito. E aí a gente já vê como é o caráter da minha mãe, olha só. Minha mãe foi criada sem pai, certo? E sem mãe, foi criada pela avó. E quando ela vai conhecer o pai dela esculacha ela e praticamente cospe minha mãe fora da fazenda. Meu avô tinha uma fazenda nessa época. Aí meu tio, muito machão, queria logo dar uns tapas no meu avô, mas minha mãe não deixou, foi embora. Eu no lugar da minha mãe, aí você vê o tamanho do caráter da minha mãe. Porque eu no lugar dela, aquele era um momento em que eu ia falar que se foda você e nunca mais voltava ali. Mas minha mãe, como tem um coração muito maior do que o tamanho dela, foi lá e perdoou meu avô. E olhou e falou, não, a mulher dele morreu e tal, não sei o quê. Aí mais pra frente, quando ela já estava em São Paulo, estabilizada, já tinha se dado bem aqui em São Paulo, no futuro ela foi, fez uma viagem, aí meu avô pediu perdão, aquela coisa meio de volta pra sua terra do Gugu, sabe? E aí, mano, só que aí foi o seguinte, com 16 e pouco, minha mãe veio pra São Paulo. Uma mão na frente e outra atrás. Porque naquela época era assim, meu pai também veio de Alagoas nesse mesmo esquema, mano. O povo vinha pra São Paulo só com a roupa do corpo. E aqui ela começou a se virar, trampou em casa de família, conheceu o que hoje seria praticamente a irmã dela, que é a minha madrinha Beth. Elas são amigas, acho que minha mãe tem mais acordo com a minha madrinha do que com as próprias irmãs, entendeu? No futuro, aí minha mãe fez o curso de cabeleireira, se formou, fez também, ela era também professora no negócio da igreja lá, de catequese, ela dava aula lá na igreja, ela era do grupo de jovens da igreja. Minha mãe era toda da igreja. Só que minha mãe, ela sempre quis
exatamente aquilo que ela não teve. Ela queria uma família de verdade, ela queria filhos, ela queria casar. E aí que ela casou, certo? Ela casou com aquele que foi o doador do esperma para mim fazer e fazer minha irmã. Porque na real, o meu pai, aquele que eu mostro para vocês, ele é o meu pai aqui dentro. Ele chegou atrasado na minha vida. Ele chegou, eu já tinha 7 anos de idade. Antes disso, ele ainda não tinha chegado. Chegou o primeiro, que foi com quem minha mãe casou. E viveu um tremendo inferno durante uns 3, 4 anos. Inferno infernoso. Tanto que eu não falo o nome dele pra mim ele é morto e graças a Deus ele morreu e que se foda, tomara que queime muito forte no inferno. Esse é o pensamento que eu tenho. Pra vocês verem como minha mãe tem uma noção de perdão muito melhor do que a minha. Ainda assim, minha mãe criou 2 filhos, certo? Rédea curtíssima. Minha mãe tinha rédea curtíssima comigo. Minha mãe é muito foda, porque minha mãe segurou esse BO todo e depois minha mãe subiu de novo, depois que o outro lá morreu. Depois minha mãe conseguiu se afirmar de novo, a gente já tinha nossa casa já. Nossa casa entre aspas, né? Porque a gente sempre teve casa alugada, graças a Deus minha mãe teve grana pra alugar a casa de boa, a gente sempre morou no centro. Eu vim morar na periferia depois de velho. E minha mãe sempre foi atenta aos estudos, então ela queria que a gente estudasse a todo custo. Minhas irmãs sempre foram mais inteligentes do que eu era o Jamal. Eu era o Jamal. Então, tipo, minha mãe pegava muito firme comigo, a ponto de que, tipo assim, eu tirava a nota vermelha e minha mãe me fazia comer a prova. Eu apanhei muito na infância. E acho que apanhei pouco. Entendeu? Porque minha mãe era ali, ó. Eu não podia sair na rua pra brincar na rua, minha mãe não me queria brincando na rua, não me queria sozinho em casa. Minha mãe sempre me levou do lado dela. Aonde fosse, eu tava do lado da minha mãe. Minha mãe não desistiu. Minha mãe podia muito bem ter feito que nem minha avó e falar, quer saber? Dane-se. Não. Muito pelo contrário. Aí vocês veem como é que são as coisas. Ela tinha tudo pra fazer exatamente o contrário. Tinha tudo pra fazer filho e largar. Porque foi assim que ela cresceu e viu. Mas na verdade a minha mãe, guerreira, minha mãe que parece que veio de Wakanda e não de Ubaitaba, minha mãe que sempre foi uma guerreira, cuidou de nós todos. Quando eu tinha 6, 7 anos, minha mãe, que já conhecia, na verdade ela não conheceu meu pai, minha mãe já conhecia meu pai, porque meu pai alisava o cabelo na minha mãe. No passado os negão gostavam de alisar o cabelo e minha mãe era cabeleireira, alisava cabelo. Aí minha mãe se casou com meu pai, foi a melhor coisa que já aconteceu na nossa vida. Meu pai, eu já falei várias vezes dele aqui, meu pai é foda, tá ligado? É um super pai, eu não tenho um pai, eu tenho um super pai, tá ligado? E ainda assim minha mãe continuou mantendo a gente na rédea curta. E minha mãe tinha uma regra que era o seguinte, quem quisesse ver a rua, quem quisesse brincar na rua, tinha que ir para fazer um curso. Eu escolhi tocar violão, eu escolhi fazer curso de música, então quando eu era pivete eu estudei violão, eu estudei piano, eu fiz um pouco de curso de inglês no Picking Blue ainda, quando o Picking Blue chegou no Brasil. E eu queria nesse vídeo, no Hoje no Dia das Mulheres, homenagear minha mãe, porque eu acho ela a maior guerreira que eu já conheci até hoje. E olha que eu sou de uma família de guerreiras, eu casei com uma guerreira porque eu queria aquilo que eu vi desde pequeno. Desde pequeno eu vi mulheres fortes ao meu redor, e eu sempre quis aquilo pra minha vida. E é isso que eu sempre digo pros meus filhos, que eles têm que estar do lado de mulheres fortes, mulheres decididas. Minha mãe é foda, eu amo demais a minha mãe. Minha mãe passou por muitas coisas, e muitas coisas mesmo, e minha mãe me ensinou e me reensinou e me ensinou mais um pouco. Teve uma vez que eu apanhei na escola, eu apanhei na rua, eu apanhei em casa, e pelo visto, como vocês podem ver pelos meus relatos, não foi fácil me moldar. Eu era um pedaço de pedra muito duro, mas que minha mãe foi lá e me quebrou no meio. E eu dou graças a Deus por cada surra que eu tomei. Por cada uma, eu dou graças a Deus. Então é isso, eu queria só no dia de hoje homenagear uma das mulheres mais importantes da minha vida, que é a minha mãe, Dona Juliette. Então não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vai lá e dá um beijo, dá um abraço na sua mãe. É nóis.